Oi pessoal, Iago Figueira Chaves explicando mais alguma coisa. Hoje no vídeo de hoje eu queria contar uma história de terror. Bom, a história já diz o nome, terror, tá? Bom, se você não gosta de passar mal, de ir com contradições erradas, nem assista o vídeo, porque é um conto fictício de uma história de terror. Isto leva a pensamentos mundanos, incorretos e antinaturais, tá bom? Bom, se você não gosta de histórias de terror, perdão, não assista esse vídeo. Ó, um dia, em um certo lugar, tinha certas pessoas e essas pessoas procuravam fazer com que rodassem as coisas e essas coisas não conseguiam rodar. Imagina aí. O que é rodar? Eles não conseguiam fazer com que achassem sossego na vila deles. E essa vila era cheia de coisas coloridas, harmoniosas, mas não conseguiam que fizessem com que essas coisas rodassem. Em um certo horário de tal dia, chegou um jovem, e esse jovem com uma ideia: eu sei como fazer isso rodar. E o pessoal que queria que um dia isso funcionasse prestou atenção. Só que a ideia dele era muito mirabolante, era uma ideia assim espantadora. Era um curso que ele tinha. Ele falou: eu tenho um curso que eu posso dar para vocês, que desse curso vocês vão entender e ter paciência, calma e segurar seus limites. O pessoal da vila, curioso, também muito preocupados, querendo saber, espremendo o pensamento para querer entender qual será a ideia desse jovem para vir conseguir nos ajudar. E o jovem de iniciativa tomou o ponto inicial da sua ideia. Bom, ele foi e falou: já que aqui na nossa cidade, na nossa vila, somos militantes, militaremos de uma forma legal. Essa forma legal é uma forma que gera consumo público de invasão de privacidade. É uma forma que vai levar vocês ao extremo, mas também diminuirá o estresse de vocês. O pessoal escutando, sem nenhum aplauso, chegou e prestou mais atenção ainda, porque o jovem chegou com a ideia de um curso. Esse curso era para uma vila que tinha um povoado aterrorizante. Era um povoado que costumava fazer diferente as coisas. Fazia com que pregações de terror, ficções mundanas de não relativo com a sua realidade virasse real. Ao invés de trabalhar, a vila desses pessoais e desse jovem se tornou uma vila de consumismo, um consumismo que gera o interesse só no consumo e na prática de querer impressionar e assustar. E o pessoal precisando das coisas na vila.
e escutou novamente ao ponto início da história. Eles prestaram mais atenção ainda no decorrer do ponto da ideia do jovem, que era dar um curso. ABCC era o nome desse curso. Então, ele falou que era um curso que era diferente, estranho, que talvez poderia soar ilegal, mas que poderia vir a mudar a rotina da vila. Então, ele chegou nas pessoas que não tinham nada com o que dizer para não fazer o melhor. E aí ele chegou ao fim da história. Era com que pegasse o local vazio, todo mundo que quisesse se trancasse lá por 60 dias. Enquanto isso, o jovem fazeria o quê? Nesses 60 dias, todo mundo que trabalhou, eu vou arrecadar dinheiro honestamente para voltar a retornar e dar a vocês, porque esse será o pagamento. Quem aceitou ficou. E o jovem, com uma ideia na mente, colocou lá 60 dias, mesmo que batam a porta, eu não abrirei para ninguém, porque isto é uma iniciativa e um ponto de uma melhora. Passou-se 60 dias, incrivelmente, ele não abriu a porta para ninguém. E, em seguida, aos 60 dias ter passado, ele foi lá, retirou o pessoal da casa e deu o pagamento. E mais para frente, as pessoas da vila foram mudando, porque as pessoas, ao ter pegado esse curso, começou a dar ordens honestas e fazer corretivos, porque o corretivo chegava à transmissão de uma diversão não estar certa por um consumo excessivo. O pessoal, entendendo, parou de consumir e esse consumo se tornou menor. O consumo se tornando melhor, as coisas foram se tornando mais curiosas, porque a vila era uma vila diferente, a cidade era uma cidade diferente, e essa diferença fazia um certo desconforto. Eles eram pessoas inteligentes, e por ter feito um curso de um jovem que teve uma ideia, eles foram organizando tudo, colocando um limite sensato, um limite honesto nas corretividades diárias. E essas corretividades se tornaram monótonas por estar tudo correto. Logo em seguida, eles começaram a olhar para os cidadãos. Eram pessoas diferentes, pessoas com que não tinham práticas de organização, práticas de trabalho. E eles começaram a pensar: vamos ver, algum dia isso vai ter que dar certo. E novamente veio o jovem: eu tenho uma ideia, só que ela pode soar ilegal e não vir ser transmitida a bons sons nos nossos ouvidos, mas eu sei o que fazer. Vamos dar o mesmo curso para eles. Assim,
Nós viemos com o pagamento para eles e eles vêm e nos ajudam. Dessa forma foi feito. Foi montada casas e casas e casas e casas e casas só com a porta. Elas podiam ser de qualquer tamanho, só que não tinha banheiro, não tinha chuveiro e não tinha luz. Só tinha o brilho da janela. As janelas tinham. Então eles teriam o brilho da noite e o brilho do dia. E era distante. Poderiam gritar que não soava nada. Fizeram o teste, acreditando que daria certo. Eles, após os 60 dias, notou-se que a aparência dessas pessoas da cidade local ficou diferente. Ficou com que coisas estranhas aparecessem no seu local de vivência, que eram com que animais, bichos aparecessem no mesmo ambiente. E isso gerou preocupação e uma incógnita à mente de todos. Por que será que eles são diferentes de nós? Nós não conseguimos num local fechado, mesmo com a intensidade de saber que nós não iríamos sair cheirosos de lá, mas sairíamos com um pensamento melhor. Nós defecamos, urinamos e tudo ficou lá. Depois limpamos. Foi dejetos normais. Agora deles não. Tem bichos maior com que a grade poderia deixar que passasse. Foi muito estranho. Tinha cobras gigantes lá dentro. Tinha aranhas enormes. Tinha de tudo um pouco que não poderia ter dentro de um dejeto humano. Então, começou-se a notar diferenças. O pessoal, muito assustado, abandonou essa vila e foi para longe. E procurou ajudar essas pessoas. Agora aqui, essa vila será de vocês, essa cidade será de vocês e ninguém irá os incomodar, porque nós de bom coração aceitamos nos retirarmos. E tudo que vocês precisarem para a diversão de vocês, nós daremos. Procuraremos um lugar melhor para nós vivermos, porque as nossas reações não são iguais, são opostas. Então ajudaremos no que vocês quiserem. Ao fim das nossas ajudas, nós iremos embora. Eles foram embora e começaram a viver longe, ter uma rotina diferente, porque esse curso passou a ser dado de geração em geração dentro dos conhecimentos deles sobre as atividades, porque eles tinham um certo tempo que quando eles conseguiam organizar tudo, as coisas paravam de ter o brilho. Então eles paravam por 60 dias enquanto um trabalhava. Chegava lá, dava o dinheiro. E isso era costume, dependia. 5 anos, 6 anos, mas acabou virando um costume das suas etnias. E ficou famoso esse curso, o curso ABCC.
que é não se puxar para S. Porque além de eles quererem só diversão, o pessoal da Vila Natal, eles falavam estranho, começavam a puxar o sotaque. Iam para aqui. Posso te perguntar? Posso te fazer uma pergunta? Então, há diferença entre os dejetos, o sotaque e o comportamento. Iago Figueira Chaves explicando mais alguma coisa só por hoje. Obrigado pela atenção e tudo mais.